O jejum religioso é uma das práticas mais realizadas por nós cristãos. Entre as finalidades, a mortificação dos desejos da carne e o fortalecimento do espírito, mas também são recomendadas por Jesus para expulsar demônios. Porém, existem regras e leis que regem sobre o jejum verdadeiro. O que me leva a fazer a seguinte pergunta: será que o nosso jejum tem de fato agradado a Deus? Qual o segredo escondido em Isaías 58? Fica comigo que vou te revelar mais esse grande segredo. Olá, meus queridos, sou Sérgio Silva. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu comentário e compartilhe, ative o sininho de notificações, tá? Então, o jejum bíblico é um tema que gera muitas dúvidas. Várias pessoas possuem ideias equivocadas de como funciona o verdadeiro jejum, o jejum descrito na Bíblia. Porém, a prática do jejum, como princípio bíblico, deveria ser algo ensinado com mais frequência, utilizando as diretrizes corretas dentro do contexto que Deus determinou. Por mais que o jejum tenha sido uma prática de mais de 5.000 anos atrás, no decorrer do tempo, o jejum foi um dos únicos sacrifícios pessoais do Antigo Testamento que passou para o Novo Testamento, como um sacrifício voluntário e que, se for feito de forma correta, ele pode sim agradar a Deus. Então, meus irmãos, qual seria o jejum que não agrada ao Senhor? Para a gente desvendar esse segredo que muita gente não sabe, vamos analisar Isaías 58, a partir do versículo 2. Deus vai falar o seguinte, observe. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parece mesmo que são pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formasse uma nação que faz o que é de direito, e que não abandonou o mandamento do seu Deus. Solicitam-me decisões justas, demonstram a vontade, e que Deus se aproxime deles. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? É como se o Senhor estivesse falando o seguinte: olha, vocês fingem que são justos, vocês se apresentam, como se tivessem realmente o desejo de fazer a minha vontade, fazem de conta que não me abandonaram e vocês ainda vêm me cobrar que eu os escute. Aí você observa o que ele diz no versículo 3. E me questionam: por que jejuamos regularmente, se tu não reparas? Temos mortificado, humilhado sobremaneira nossas almas. Ou seja, o Senhor não toma conhecimento de tudo isso. Aí observe que o Senhor fala: a razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também vocês exploram os vossos trabalhadores, o necessitado. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? No dia do jejum deles, eles não faziam um jejum realmente para agradar a Deus, porque o coração deles estava longe de Deus. Eles pervertiam, distorciam o verdadeiro jejum. Era como se eles perseguiam os necessitados, eles não ajudavam o pobre necessitado, eles se aproveitavam das pessoas carentes. Ou seja, é um jejum que não está de acordo com a vontade do Senhor, não está de acordo com a vontade, os princípios do Senhor. É isso que Deus está querendo dizer, que o jejum que eles estavam querendo fazer era um jejum para se amostrar, para parecer que eram melhores que os outros, ficarem disputando entre si, e não porque queriam se achegar realmente ao Senhor. Entendeu, meus queridos? Se achegar ao Senhor como prova, como que realmente estavam contritos, buscando fazer a vontade do Senhor. Aí no versículo 5, Deus ele começa a dar as diretrizes do jejum que realmente agradar ao Senhor. Observe o que o Senhor fala. Ele vai dizer o seguinte: porventura foi esse o jejum que eu idealizei para vocês?
que apenas um dia vocês separem para que o ser humano pereça, ou pareça contrito, incline a cabeça com julgos, brejo, se deixe sob pano de saco e cinza, em sinal de grande lamento? Ora, é esse o jejum que vocês chamam de jejum? Ou o dia agradável do Senhor? Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer? Não foi esse o jejum que eu instituí. Não foi esse o jejum que eu ensinei a vocês. Tá? Esse sacrifício, um sacrifício exagerado, sem necessidade nenhuma, que só tem um efeito, vamos dizer assim, de esmurecer a carne, mas não está de acordo com o jejum que realmente eu instituí, que eu planejei para vocês. Já no versículo 6, olha só o que o Senhor vai dizer. Preste atenção. Nada disso adianta. Não é nada disso. Não é esse o jejum que eu fiz. Aí ele fala, o jejum que eu desejo não é este. O que ele diz? O jejum que quero para vocês é este aqui, ó. Que vocês tirem as amarras da iniquidade, certo? Da iniquidade, da injustiça, e que desfaça as ataduras da opressão, e que ponhas em liberdade os oprimidos, e despedace todo o jugo, né? Ou seja, o jejum que me agrada não é que vocês façam o bem ao próximo, né? Que vocês busquem fazer a minha vontade, cuidando do necessitado, fazendo justiça, entendeu, irmãos? Deus não está descartando o jejum tradicional que estavam praticando. O Senhor estava querendo que o jejum estivesse de acordo com as práticas, para que o jejum se tornasse realmente um jejum legítimo e que ele se agradasse. Entendeu? E ele vai dizer no versículo 7, ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto? Abrigar o pobre, o desabrigado, o desamparado, vestir o nu, o sem teto, entendeu? Que encontraste pelo caminho e não recusar ajudar o próximo. Não é esse o jejum que eu quero. Olha só, olha o contexto do jejum que agrada ao Senhor, entendeu? Se você observar lá nos evangelhos, quando Jesus ele vai falando no Novo Testamento, ele vai dizer sobre a questão do jejum, que a pessoa não pode parecer que está decaído, semblante caído, né? Tem que ser algo bem pelos dias que ficou sem se alimentar, né? Que ele não pode aparentar que está jejuando, que tem que ser algo bem oculto, só para ele Deus mesmo, por conta da rejeição do alimento. Ele vai falar isso aí. Só que este jejum tem que estar de acordo com o jejum de Isaías 58. Não adianta fazer jejuns para mortificar a carne, para se aproximar de Deus, estando sem comunhão com seu irmão, tendo condição de ajudar o próximo e não ajudar, podendo dar roupa para alguém que não tem o que vestir. Então todas essas coisas são muito mais agradáveis a Deus do que se você simplesmente mortificar seu próprio corpo, rejeitar alimento, enfraquecendo a sua carne, sendo que este jejum, aqui de Isaías 58, ele serve para os dias atuais. Ele serve para os dias de hoje, tá, meus queridos? Então não adianta. O jejum que agrada a Deus, ele tem que estar de acordo com as suas práticas, o seu testemunho. Se o homem não estiver de acordo com o testemunho, dentro do contexto, tá? De benevolência, de comunhão, pacífico, não adianta ele fazer jejum. Deus ele não vai se agradar de jeito nenhum. E principalmente se for um jejum para parecer que é melhor do que o outro, jejum de 21 dias, 40 dias. Irmão, vou fazer um jejum de 40 dias, tá? Mas quando eu tenho oportunidade de ajudar o próximo, não ajuda. Quando eu tenho oportunidade de abençoar alguém, não abençoa. Às vezes rejeita ali aquele alimento, mas tem alguém precisando e não passa aquele alimento para aquela pessoa, né? Então, o jejum que não agrada ao Senhor é aquele jejum que não está de acordo com as benevolências, né, que a Bíblia determina. Entendeu, meus irmãos? Não adianta fazer jejum sem estar em comunhão com nós. Quando Jesus fez o jejum,
de 40 dias e 40 noites, ele veio de uma trajetória de exemplo, uma trajetória de benevolência, testemunho, sabe? Aquele jejum é um jejum válido, estava dentro do contexto. Jesus não tinha inimizade com ninguém, não tinha dívida com ninguém, sabe? Não tinha nada pendente com relação a problemas com outras pessoas. E muito menos ele estava fazendo jejum para parecer que era melhor do que os outros. Era realmente um jejum genuíno. Certo, meus queridos? Jesus vinha ajudando o próximo, dando testemunho, né, de obras que agradavam ao Senhor. Então esse é o jejum que agrada ao Senhor. Então quando você for jejuar, procure fazer um jejum assim, mas primeiro procure estar bem com o seu próximo. Procure estar bem com o seu irmão, estar em comunhão com seus irmãos da igreja, sabe? Vizinho, pode ser quem for. Para quem você puder ajudar, você ajuda. Tá? Então o jejum ele é legítimo, sabe? Para outras finalidades, para expulsar demônios, para estar fortalecido, para você estar fortalecido contra os desejos carnais. Isso é legítimo, mas não deixe de praticar as obras de amor que a Bíblia recomenda, tá? Para não parecer que apenas está fazendo jejum para se tornar melhor do que os outros, ou tá? Você possa levar a palavra, passar a pessoa o testemunho de Cristo. Esse é o jejum. Que as pessoas vão aceitar Jesus como Salvador. O sacrifício que você está fazendo, tá? Ele tem que ser um sacrifício que outras pessoas vão ser beneficiadas também. Não apenas mortificar para ter força contra as perseguições e tentações apenas, mas também de acordo com as boas obras do reino de Deus. Tá, meus queridos? Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Deixe seu comentário, deixe seu like, para nos ajudar aqui. Toda vez que você faz isso, você ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas e você faz parte aqui desse trabalho, como eu sempre digo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.